Boa noite a todos e a todas, né? Hoje a gente vai ter aquele finzinho do nosso diálogo, que a gente estava falando sobre o direito no Brasil republicano, né? Que ficou faltando da aula passada. E aí a gente vai ter a oportunidade também de falar sobre as avaliações, inclusive sobre a terceira avaliação que vai acontecer na próxima terça-feira. Ou, melhor dizendo, vai acontecer até a próxima terça-feira. Eu vou explicar mais adiante para vocês, né? Primeiro, pessoal, em relação à primeira avaliação, vocês já devem ter percebido que eu já coloquei a nota referente à avaliação dos seminários. E, na verdade, eu deixei de cumprir, inclusive, um compromisso com vocês, mas realmente, da semana passada para cá, era o fim da substituição da promotoria, então tinha muita coisa para deixar organizado para o titular, né, da promotoria que eu substituía, até sexta-feira, então realmente não pude proceder dessa maneira. Hoje eu ainda ia colocar da segunda unidade, que é referente às atividades que vocês fizeram, mas aconteceu imprevisto e eu não estava incerto, inclusive, quanto a essa aula de hoje, porque o carro teve um problema, né, arriou a bateria, eu tive que resolver hoje à tarde, enfim. Por isso que, inclusive, estou dando aula aqui da minha casa hoje. Mas a terceira avaliação, é sobre isso que eu queria começar a falar com vocês. Eu estive pensando, até tinha conversado com o professor Ângelo, né, que eu saúdo já de antemão, que eu já vi ele entrando aqui, já ouvi entrando aqui, de fazer uma coisa diferente, ele tem uma ideia excepcional, e a gente conversou, mesmo sem muitas condições, porque aconteceram muitas coisas e tal, mas o que é que eu pensei hoje? Eu dei um insight e eu disse, não, vai ser isso. Eu estava pesquisando sobre formas não convencionais, vamos dizer assim, de avaliação, né, que fugissem de marcar um X, de fazer uma atividade escrita, um trabalho, que já sobrecarregaria demais vocês, que já estão sobrecarregados. Estava falando na tua introdução. Fim de semestre é árduo, né? Fim de semestre no final do ano é mais árduo ainda. Agora, fim de semestre no final do ano, 2020, com a pandemia ainda assolando o nosso país, põe aridez, né, nessa tarefa. Então, considerando tudo isso, o que é que eu pensei? Como é que vai ser a minha avaliação da terceira unidade? E aí eu prometo a vocês que eu coloco essa semana a da segunda, referente às atividades que vocês fizeram, né? Que valeram também para contar a presença. A terceira avaliação vai ser a elaboração, vocês já devem ter, até Carolina já está se antecipando para tirar algumas dúvidas, eu vou explicar a forma geral e vocês depois perguntam. A terceira avaliação vai ser a elaboração de um vídeo, né, que mescla, ou que indica a importância da história do direito a partir de uma fonte histórica. Então, vocês podem pegar, por exemplo, um selo, né, uma cédula de cruzeiro, de réis, de uma moeda. Né? Então, você olha, na efígie dessa moeda aqui, vocês podem observar, aliás, nessa moeda aqui, no verso dessa moeda, vocês podem observar a efígie de Dona Maria I, rainha de Portugal, e aqui mostra tal. Então, assim, vocês podem pegar o documento de certidão de casamento do seu avô. Então, o que é que era colocado lá, o tipo de português utilizado, a formalidade, onde foi registrado, né? Ou vocês podem pegar uma letra de samba da década de 40, ou sei lá, vocês podem visitar um canto histórico, a antiga sede da OAB, que já foi sede, inclusive, da Procuradoria-Geral de Justiça, aqui do MP estadual, ou na coluna capitolina, aí já é manjado, porque já foi o início da nossa aula, né, do nosso encontro, ou um canto histórico mesmo, o Forte dos Reis Magos, enfim, o que vocês acham relevante para mostrar a importância da história, mas com o viés do direito, né? A importância da história para a compreensão do direito, como foi ontem, como foi no passado e como
ele é hoje, certo? O grande desafio, e aí eu pensei, não, mas eles vão ter dificuldade técnica porque tem que ser filmado. Não tem problema porque hoje, assim, a gente tem acesso, ou pelo menos tem contato com alguém que tem acesso a um celular com vídeo. Não vou exigir, tanto que vocês podem observar lá nos critérios de, de avaliação, né, para que eu tenho que colocar para vocês, não está a qualidade técnica. Então, eu não vou querer que vocês façam um trabalho burilado, né, com trilha sonora, com edição, não. Vocês façam minimamente, né, um texto e apresentem a ideia de vocês. Né? Então, vai valer o quê? A criatividade, a profundidade da pesquisa, né? Então, a seriedade com que vocês estão levando aquilo, certo? Então, é isso que eu estou exigindo. Um vídeo de até 1 minuto. Pode ser 30 segundos, 40 segundos, pode ser 10 segundos, pode ser de 50 segundos, mas não mais de 1 minuto, né? E aí, no final, eu vou fazer a edição dos vídeos, de todos os vídeos, ou dos melhores vídeos, e vou disponibilizar lá no meu canal do YouTube para vocês verem o resultado. Eu acho que vai ser um apanhado interessante, né? A visão plural, uma visão muito rica, né? De várias percepções da história do direito que podem servir como um desfecho muito interessante para a nossa disciplina, certo? E aí, as dúvidas. Professor, boa noite. Boa noite. Na verdade, a minha dúvida foi o seguinte, porque eu entendi justamente que a tua intenção, que eu achei ótima, é que a gente pegasse fontes, vamos dizer assim, incomuns, né? Assim, que a gente não pense tanto que seria. Mas a que me veio, justamente seria um livro específico do direito, e que para mim foi transformador, e eu queria saber se podia ser, ou seja, se pode ser, vou dizer, foi o livro do Pachucanes, e aí, pronto, ou seja, que não é uma obra, assim, não é no sentido literário, né? Não história do direito, né? Mas isso. É uma obra histórica relevante, sem dúvida. Pronto, é porque, como ela é de direito, eu não sabia se de repente eu estaria furando. Não, e a outra dúvida, tá, e a outra dúvida... Então, vocês têm uma representação artística, né? Então, isso também pode servir. Tá. E a outra dúvida é se eu tenho que aparecer no vídeo, ou seja, se é necessário ou se pode ser um vídeo sobre, enfim, outra coisa, né? Não precisa aparecer. Agora, o que eu peço a vocês é que tenha imagem, né? Não seja um claro. preto ou um branco, né? Tem alguma imagem para, assim, para minimamente chamar a atenção, né? Não, era a minha ideia mesmo, algo escrito. Eu não queria só texto, eu queria o texto e imagem. E, tá bom. principalmente o som também, né? Tá ok, tá bom. Para fazer pantomimas, assim, tipo, cinema mudo, seja criativo a esse ponto, mas está valendo tudo. Tá ok, tá ótimo, professor. Obrigada, era isso. Mas professor, é a Ângela, na verdade, que eu tô falando. É só para, se eu puder somar aqui para ajudar o pessoal, de certa forma. Ajudar não no sentido de dar o trabalho para o pessoal, mas abrir assim, um leque de possibilidades. Algumas universidades ou institutos de pesquisa, eles têm bases de dados específicas só com documentos históricos, né? Então, indo pesquisando, colocando no Google assim, Centro de Pesquisa e Documentação Histórica, por exemplo, vocês vão encontrar muita coisa assim, muito bacana mesmo, até sobre a própria história do Brasil, muitos documentos que a gente vai ter da época do Brasil Império, até mesmo pré-colônia, assim, no momento do Brasil Colônia, da primeira fase da República. Então tem muita coisa bacana mesmo, que vai desde a história, mais história do Brasil, até essas propostas que o senhor passou de samba enredo. Áreas, né? Nossa, histórias primárias que a gente sempre, desde o princípio, está valorizando, né? Perfeito. Exato. Dica. Deixa aí de sugestão, de dica para o pessoal, porque acho que vai enriquecer ainda mais o trabalho. Perfeito. Mais alguma dúvida em relação à terceira avaliação? Vejo que, assim, aparentemente vocês teriam pouco tempo, né? Uma semana até a meia-noite da segunda-feira, mas eu acho que vai ser lúdico, vai ser instrutivo e, assim, é um vídeo de 1 minuto. Então,
vocês fazem vídeos de mais de 1 minuto e mandam no WhatsApp de maneira muito mais, né, frequente. Então, vocês são capazes de fazer isso. Professor, Oi, Isabel. no caso, hoje é a última aula ou ainda tem aula na próxima Hoje é a terça? última aula. Hoje é a última aula. Só faltou Ok. um trechinho, um pedacinho da nossa aula anterior sobre o direito do Brasil e República, né? E aí eu também tive pensando uma coisa, pessoal. Eu deixei uns textos para vocês, fiquem à vontade de ler, né? Mas eu não vou falar sobre eles e não vou explorá-los, porque eu achei que houve pouco tempo, infelizmente não tive como adverti-los que esses textos iam ser usados hoje. Acredito que não houve tempo para leitura. Se alguém quiser fazer menção a eles, também pode fazer, que a gente pode discutir alguma coisa aqui, certo? Porque a minha ideia era de a gente tentar divisar ou imaginar o direito do futuro, o direito que a gente pratica hoje e o direito do que ele está se transformando no futuro. Professor, em relação a esses textos, o senhor poderia esclarecer quais são? Porque, assim, o pessoal estava discutindo no grupo da sala, aí eu dei uma suspeita que seria os 4 textos que estavam sobre DUDH, mas eu não tenho certeza. Exato. Tem lá porque tem DUDH, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e Rumos do Direito Contemporâneo, exatamente, esses 4 textos. Mas na aula anterior, tem um outro texto que a gente também não explorou, que é o do sufrágio, né? É um texto de Oliveira Viana, um texto clássico, mas que denota toda a carga antiquada, que nos parece antiquada hoje, né? Mas que era muito em voga durante a era Vargas, principalmente, fundamentalmente na era Vargas, né? De restrição da democracia, de restrição do direito de voto, a visão corporativista muito clara, né? Da Constituição de 34, como a gente viu, certo? Então, eu acho um texto também muito bom de ser para ser explorado, certo? Professor, com licença. Tem algum problema se o vídeo exceder um pouco 1 minuto, tipo 1 minuto e 15, 1 minuto e 20? Não. Aí eu também não vou ser tão rigoroso assim, 1 minuto e 15, 1 minuto e 12, 1 minuto e alguma coisinha, não tem problema não. Agora não me venham com um vídeo de 7 minutos, certo? De 3 minutos. E outra pergunta também. O senhor colocou no canal do YouTube aquele complemento da aula sobre História do Brasil e República? Não, é o que eu vou fazer, é o finalzinho que eu vou fazer hoje. Ah, tá. Obrigado. Realmente eu não tive tempo. Tranquilo em relação à terceira avaliação? Alguma dúvida mais? Se surgir, professor, eu tive uma ideia doida aqui. Eu quero documentar, sei lá, uma obra da Pinacoteca do Estado que retrata a participação das mulheres na votação, como pioneiras como eleitores aqui no Estado e tal. Posso fazer isso? Pode. Desde que deixe entrar lá na Pinacoteca, né? Então, assim, se tiver alguma dúvida de saber se é adequado ou não, pode usar propaganda antiga? Pode, Maria. Excelente, propaganda Professor, eu tenho uma ideia, assim, porque o que me chama mais atenção, ultimamente, é a respeito da tentativa da reestruturação, não sei se essa palavra aqui diz, da reedição da ditadura, né, no nosso país. Sim. E veio no caso, tem várias músicas nesse contexto. Que ainda alguns têm. Aí eu tô tentando, assim, eu acho que eu vou partir para esse lado, porque para mim é mais fácil eu falar de música, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu aprecio muito. E no caso daquele dos índios, aquela aula foi maravilhosa, porque eu nunca tinha prestado atenção na letra daquela música, e é o que acontece normalmente com a gente não presta muita atenção na letra. E já me veio na cabeça exatamente o que eu vou fazer, só que essa música é muito grande, então eu vou tentar pegar só os versos mais importantes. Eu não vou dar spoiler aqui, porque senão pode ser que alguém aproveite, mas eu já tenho essa ideia do que eu vou fazer. Vai ser bem rapidinho, 30 segundos, 40, e eu vou passar a música e vou comentar o que aquele trecho quer dizer dentro do contexto histórico, e o que tem a ver toda essa...
que foi a ditadura, né? Os direitos foram recerceados, foram sonegados, né? Então é isso aí que eu já tenho ideia. Perfeito, é isso mesmo. Assim, não vai fazer um bolero de Ravel, né? Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônaco. Não, do nascimento mesmo. Perfeito. Só lembrando, pessoal, que a gente tem que relacionar com o direito, certo? Não pode ficar só na análise estética ou simbólica do que representa a obra de arte, né? A peça de arte, certo? Não, é justamente o AI-5, né? Perfeito. Tem tudo a ver com direito. Perfeito. Diego está perguntando, as notas da prioridade que eu lancei foram referentes aos seminários, certo? Os seminários não tive outra saída a não ser adotar a pontuação máxima para todos. Eu fiquei muito satisfeito com os resultados, com as apresentações e com os textos que vocês produziram, então foi a nota máxima para todos, certo? Eu posso fazer um comentário a respeito do seminário? Não, Milson. Pronto, é o seguinte, eu achei que o seminário foi uma ideia muito bacana e a forma que cada grupo se uniram, né? Apesar desse tudo online, mas nós conseguimos, pelo menos no grupo da gente, eu vi que também isso aconteceu nos outros, nós delegamos funções, assim, né, tópicos, só que todo mundo teve que ler o que todo mundo produziu para que o que fosse escolhido pudesse falar, né, pudesse expor. Então, eu gostei muito dessa experiência, que não ficou muito cheio para só um, ficou dividido, e eu gostei muito dessa experiência, principalmente com o grupo, que eu, Isabela e o outro pessoal, nós nos entrosamos bem, e foi uma experiência muito boa, bacana. Que bom que vocês gostaram, né? Para mim também, eu pude perceber esse envolvimento de vocês e assim, o empenho de todos, né? Não ficou assim, foram trabalhos que são interessantes, que terminaram mostrando que vocês pesquisaram, né? Maria Eduarda está perguntando aqui se precisa ser necessariamente relacionado com o Brasil. Não precisa ser com o Brasil, pode ser a história do direito ocidental, né? Então, vocês podem ir mais adiante, ir mais longe, certo? Também não necessariamente com a matéria da segunda ou terceira unidade, pode ser lá da primeira unidade, também está valendo, certo? Até porque, assim, fica até complicado a gente falar em primeira, segunda, terceira unidade, não se mexe tão maluco como esse tem sido, né? Então, qualquer matéria relacionada à história do direito, fonte originária, está valendo, certo? Alguma outra dúvida em relação à atividade em si? A tarefa... A segunda nota que vocês vão receber é referente às atividades relativas a cada aula, certo? Aquelas atividades que a gente coloca lá nas tarefas do cigarro, certo? Eu prometo que eu coloco nesses próximos dias. Tudo tranquilo, pessoal? Então vamos ver só o finalzinho da apresentação anterior, né, que a gente está vendo aí. Ele vai aparecer. Está carregando, né? Com esse quadro tão bonito, né? Que retrata a pátria, mas mais especificamente a proclamação da República, né? E o que foi que a gente já viu até agora. A gente começou a estudar justamente como é que se deu a transição do direito monárquico brasileiro para o direito republicano, né? Como é que a monarquia continuou a influenciar de alguma forma o próprio direito durante o início da República, como, por exemplo, as ordenações do Reino de Portugal continuaram em alguma medida vigentes até a eclosão, o surgimento do Código Civil na década de 10, né, na segunda década do século XX, né, até 1916, e as constituições iniciais, né, a Constituição, o Código Penal de 1890, como a gente está vendo aí, a Constituição de 1891, com suas características ainda muito próximas até da própria Constituição norte-americana, né, a gente não por acaso se chamava Estados Unidos do Brasil, né, Rui Barbosa tinha uma obsessão pela imitação dos Estados Unidos.
falamos sobre o Código Civil de Bevilacqua, de 1916, como ele era retrato do patriarcado e da submissão da mulher, não apenas da mulher, mas de um modelo de família conservador, próprio da época, né? E como ele se destinava à proteção, no final das contas, de quem tinha o capital, né? Até a gente chegar na Constituição de 34, o grupo, inclusive, apresentou, porque a Constituição de 34 teve uma inspiração nitidamente da Constituição de Weimar, né? A Constituição alemã, que continuou vigente sob a égide do regime nazista de Hitler. E aí alguns vão poder até questionar, mas, professor, como é que Hitler se manteve no poder governando com a Constituição que falava de um Estado social, né, de garantias, de um Estado que se preocupava com o bem-estar da população? Na verdade, Hitler não teve nem preocupação em modificar a Constituição logo de cara, porque, na verdade, a Constituição era ele, né? Então, era ele quem detinha o poder e passava por cima de qualquer Constituição, né? Então, ele tinha poderio sobre magistrados, sobre polícia, sobre o sistema jurídico como um todo, e, portanto, a Constituição não faria muita diferença, certo? Professor, Oi. professor, inclusive assim, já que no meu grupo apresentou, é porque também a Constituição de Weimar ela era metade procedimental e metade social. Então ele se valeu da parte procedimental, usou o artigo lá 48 e mandou ver. Perfeito, muito bem colocado. Porque a Constituição de Weimar, apesar de ser apontada a Constituição de grande teor social e preocupação social, beleza. Mas como a gente colocou aí, ela também centralizava o poder nas mãos do Führer, né? No final das contas do Führer, mas do presidente Reich, depois que Hitler terminou assumindo, né? Então, veja que esse centralismo convinha às ambições de controle de Hitler, certo? A Constituição de 34 surgiu como um reclamo da Revolução Constitucionalista da década de 30, um governo que tardou demais, né, 4 anos para definir a sua Constituição, finalmente ela surgiu, e surgiu com esse teor. Mas aí Vargas achou aquela Constituição talvez não tivesse muito adequada, né, não tivesse, ela fosse, vamos dizer, ela fosse muito frouxa, né, ficou com saudade lá dos atos iniciais do decreto 19.398, que dava poder total. Aí o que foi que ele fez? Outorgou a Constituição seguinte, de 1937, é justamente o ponto que a gente vai começar hoje a aula. A Constituição de 37, ela teve uma preocupação formal com a legitimidade democrática. Então, ela previa várias possibilidades de convocação de plebiscito, né? E aí a gente pode fazer, inclusive, um paralelo com a realidade que a gente viu recentemente aqui na Venezuela. Na Venezuela, havia diversas tentativas ou diversas implementações de plebiscito desde a época de Chávez, né, que podem demonstrar um certo pendor, uma certa tendência pela democracia. Mas mesmo nos pleitos, e principalmente nos pleitos em que Chávez saía perdedor, eles não, vou convocar um plebiscito para tentar rever aquela decisão. Então, não é a previsão franca de plebiscito que garante o teor democrático da Constituição, pessoal, né? Então, importa também saber o colégio eleitoral, como é feita a eleição, como é realizada a eleição, se essa eleição é livre, se ela é isenta de fraude, né? Então, para se conseguir efetivamente uma participação popular democrática efetiva, é uma luta muito grande, né? Então, vejam que na história do direito eleitoral brasileiro, mas não só do Brasil, como da própria América Latina como um todo,
o coronelismo está muito arraigado, né? Existe um livro do ministro Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Chá de Voto, que demonstra bem algumas idiosincrasias, algumas características desse período inicial da República que hoje se mantém, né? Então, a gente fala, o coronelismo, não existe mais coronelismo. Como é que Ciro Gomes é chamado lá no Ceará, né? Os críticos dele sempre associam a figura dele à do coronel. A do coronel que tem ali seu rebanho e que controla o seu eleitorado. No interior, isso ainda é muito mais perceptível. Mas não tem mais aquele negócio do voto de cabresto. Será que não? Numa sondagem informal, eu vejo como as pessoas que têm, não vou dizer assim que vendem um voto, mas que têm uma sugestão de votar em determinado candidato porque fizeram um favor, eles se mantêm fiéis a esse compromisso. Não, mas o voto é secreto, ele pode votar em quem quiser, mas a pessoa se sente obrigada a votar naquele que o beneficiou, mesmo de maneira ilícita, mesmo que seria uma cortina sobre a compra de voto efetivamente, certo? Então, infelizmente, isso ainda ocorre, né? Filhotismo, meu Deus, né? Que prática mais corriqueira é essa do filhotismo, o detentor do poder, né? O eleito, ele passou o tempo dele, mas ele coloca o filho, o sobrinho, o neto e assim vai, né? E a gente tem aí vários exemplos, eu não vou entrar nem em pormenores, mas vários exemplos de filhotismo na nossa democracia, né? Tem uns que até não são tantos que numera 01, 02, 03, 04, né? E assim por diante. O que a gente observa também? A própria confusão que a gente já apontou ali do público do privado, isso muito mais ancestral, né, muito presente na política brasileira, desde o Brasil colônia, né, um atavismo português de a gente ter aquilo como próprio, né, o público como próprio, como particular, como privado. E muitas vezes os detentores do poder, eles têm a noção, têm a percepção do poder como algo que lhes pertence, não o poder função, o poder que é exercido para benefício de outrem, e sim para benefício próprio. Vejo, portanto, que há vários casos em que, mesmo num chamado regime democrático, há mácula à democracia, há mácula, há nódoa a esse exercício efetivo do poder pelo povo, certo? E assim foi a Constituição de 37. Tinha essa previsão, mas, de fato, como é que ela vai se caracterizar? Um autoritarismo excessivo, um autoritarismo que possibilitava o exercício do poder por parte de Vargas a partir de decretos-leis, né? Então, existiam previsões de aposentadorias compulsórias de servidores públicos que fossem contrários aos destinos, aliás, aos mandos do presidente, né? E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês do próprio texto constitucional. Olha o artigo 12, como é que ele fala. O presidente da República pode ser autorizado pelo Parlamento a expedir decretos-leis mediante as condições e nos limites fixados pelo auto de autorização. Aí você pode dizer, não, mas beleza, porque assim, é o legislativo, né, o parlamento que faz esse controle. Beleza. Mas e se o parlamento estiver fechado? E se o parlamento estiver com um funcionamento comprometido pela própria ingerência do Poder Executivo? No fundo, no final das contas, como aconteceu no AI-5 mais recentemente, e aconteceu durante a ditadura Vargas, no fundo, é o Poder Executivo que manda e que determina o limite do seu próprio agir, a partir desse decreto-lei. Ou seja, não há limites. Artigo 177. Dentro do prazo de 60 dias a contar da data dessa Constituição, poderão ser aposentados ou reformados, de acordo com a legislação em vigor, os funcionários civis e militares cujo afastamento se impuser a juízo exclusivo do governo, não era o judiciário, né? Não havia ampla defesa e contraditório,
no interesse do serviço público ou por conveniência do regime. Imagina o que é que cabia aí. Bastava uma pessoa fazer uma crítica mais severa, que obviamente ele podia ser aposentado, né? Um servidor público nesse caso, certo? Então, vejam, a própria Constituição garantindo a perseguição politiqueira. Artigo 180. Enquanto não se reunir o Parlamento Nacional, o Presidente da República terá o poder de expedir decretos-lei sobre todas as matérias de competência legislativa da União. Vejam, inclusive para legislar sobre direito penal. Olha o poder que isso representa, pessoal. E aí, para finalizar, o artigo 96, parágrafo único. No caso de ser declarado inconstitucionalidade de uma lei, esse é o mais absurdo. Para você falar que o executivo não controlava apenas o parlamento, né? No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei por parte do Poder Judiciário, né, a juízo do Presidente da República, seja necessária, se para ele parecer necessário ao bem-estar do povo, a promoção, defesa e direito nacional de alta monta, mais uma vez, aquelas palavras abertas, o que o Teonofilo chama de palavras viajantes, que comportam qualquer coisa, né, poderá o Presidente da República submetê-la novamente ao exame do Parlamento. Se este a confirmar por 2/3 de votos em cada uma das câmaras, ficará sem efeito a decisão do tribunal. Isso significa que o judiciário, ao proferir uma decisão, mais importante do que o juízo constitucional é o juízo do executivo. Porque o executivo diz, não, isso não é interessante para o interesse nacional, então eu vou fazer o seguinte, vou mandar para o parlamento, que eu controlo, o parlamento rejeita aquela decisão judicial, e essa decisão vai ficar sem efeito. Imagina o que é isso, pessoal. É como se a volta do poder moderador, né? A volta de um poder superior a qualquer outro, que era o poder encerrado nas mãos de Vargas naquela ocasião, certo? Então, o autoritarismo é evidente, né? E o que a gente trouxe, marcando também nessa Constituição? Unidade sindical. Vocês veem que lá desde a Constituição de 34 havia uma preocupação do corporativismo. Não sei se lembra como era a composição do parlamento. Então, tinha uma parte para os industriais, uma parte para os comerciais, e assim por diante, né? Então, cada corporação tinha os seus interesses salvaguardados porque tinha uma representatividade expressa. A unidade sindical também fortalecia essa atividade, né? Essa atividade dos sindicatos, que vocês vão ver lá no texto de Oliveira Viana, era onde Oliveira Viana enxergava o verdadeiro cidadão. A formação do cidadão não era nem pela educação, não. Era pela educação dentro do sindicato, dentro da corporação do ofício, né? Então, dentro dessa perspectiva também, foi criada a consolidação das leis do trabalho, a CLT, e até o salário mínimo. Vargas era tido como o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Então, ele acenava para um extremo e outro da população de forma muito competente. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Bom, essa época também foi muito frutífera, né, para as codificações. Não são as grandes codificações do século XIX, não, mas são codificações que muitas delas permanecem até hoje. Vejam que o Código Penal, o Código de Processo Penal, claro, há muitas alterações, com a intervenção de uma nova Constituição em 88, que modificou muitos dos seus cânones, né, mas códigos que permanecem até hoje, né, em alguma medida. Outros que permaneceram muito tempo. O Código de Processo Civil de 39 permaneceu até a década de 70, quando foi substituído por um outro código que também foi forjado numa ditadura. Código Eleitoral de 45 permaneceu até a década de 60, também substituído por um código forjado pela ditadura, né, por um regime ditatorial. E aí vocês vão dizer, poxa, quanta semelhança, né? Você tem ali um período de ditadura, um período autoritário, vamos dizer assim, né? Durante a era Vargas, e aí tem um outro momento posterior, já sob a égide da ditadura militar, em que também frutificaram muitos códigos. Código Eleitoral da década de 60, Código de Processo Civil, né?
e assim por diante. Duas constituições, né, a Constituição de 67, que foi extremamente modificada em 69, logo após. A gente tem um Código Penal natimorto, que eu já referi para vocês, um Código Penal que foi promulgado, mas no vacácio, na vacácio legis ele foi revogado, então não entrou em vigor. Vejam, tudo isso numa época ditatorial. Por que essa coincidência? Alguém sabe dizer? Porque fica mais fácil aprovar qualquer coisa. Exatamente, Carolina. Porque, como não há uma discussão como existiria num regime democrático, né? Não tem que falar com o centrão ou com os ruralistas, com os progressistas, os conservadores, os monarquistas, os terraplanistas. Não precisa reunir esse povo todo porque o parlamento está na mão do presidente, né? Então, diminuindo esse atrito, esse ruído, a gente aprova qualquer coisa. E os códigos, vocês vão perceber, eles aparecem de maneira muito mais frequente em períodos de gargalo democrático, em que a democracia ela é um pouco sufocada. Aí vocês vão dizer, mas a gente tem o Código Civil de 2002, a gente tem o Código de Processo Civil de 2015, beleza, são exceções que apenas confirmam a regra, né? O que o Código de 2002 sofreu desde a década de 70 para poder vir à tona e ser promulgado, a gente imagina que tenha sido um caminho muito tortuoso, certo? Bom, depois disso, né, concluído aquele período de restrição à democracia da era Vargas, né, e antes que ele voltasse ao poder novamente, democraticamente, ou como diz Marina Silva, democraticamente, né? Então, a gente tem uma Constituição, essa sim, muito assemelhada àquela de 34, pelos ares de um Estado social, ares de uma renovação democrática, né? E talvez tenha sido das nossas melhores constituições, essa de 46, obviamente, não tem como comparar com a de 88, muito mais atual, mas que efetivamente representava a restauração da democracia, trazia, obviamente, um Estado social mais sem descurar dos traços liberais que marcam efetivamente a nossa história constitucional, né? Uma preocupação com a integração regional, que o Brasil ele começava a mudar as suas características, saindo de um estado essencialmente rural para um estado que começava a ter áreas mais urbanas, a migração populacional estava já se revelando, então os problemas mudavam, né? Então a preocupação que era muito com a produção rural, ela também tem que ser com a ordenação urbana, tem que ser com a ocupação das cidades, o trabalho nas cidades e assim por diante. A industrialização começava a dar os primeiros passos mais firmes em relação a construção de um parque industrial nos grandes centros. E, pela primeira vez, a gente vai ter uma Constituição brasileira que traz o Ministério Público dentro de um capítulo próprio. Você deve se lembrar, 1891 não trazia o Ministério Público. A de 34 falava alguma coisa, 37, obviamente, deixou o Ministério Público de uma forma em segundo plano, né, dentro da própria estrutura administrativa, e aí a gente tem um capítulo próprio do Ministério Público, né, o que vai se repetir só mais recentemente, né, principalmente na Constituição de 88. Certo? Bom, e aí, pessoal, a gente chega nesse quadro, e com isso eu queria concluir a reflexão sobre esse primeiro pedaço da República, né? Esse quadro que vocês estão vendo aí, ele foi concluído já no finalzinho da segunda década. Tá bom. Nossa companheira aqui das nossas aulas. Esse quadro ele vai trazer vários símbolos interessantes. Não sei se vocês estão percebendo. O que é que vocês conseguem ver aí? O que é que vocês conseguem abstrair e
tentar extrair dele algum significado para o que representou a República. Várias gerações, não é isso, professor? E, assim, principalmente mulheres, muitas mulheres, ao fundo tem um casal e tem um senhor lá atrás, mas assim, como se fosse uma coisa realmente renovada, não sei. Pois é. Morton, eu posso fazer... Eu vejo aí uma nítida manifestação religiosa, porque se você observar o casal e essa criança sentada, lembra muito o presépio natalino de Jesus Cristo. Então, eu acho que aí tem também um cunho muito religioso, que é sempre que eu observo isso nas leis, né, dentro das leis. Perfeito. Eu, particularmente, tenho até dúvida se trata mesmo de um casal. Ou se é uma mãe segurando um filho com um manto maior. Vem aqui, ó. Porque olha a proporção da cabeça, ó. A cabeça da mãe Verdade. parece... Mas senhor do lado, tem um senhor do lado sentado. Vamos lá. Se a gente considerar isso aqui como duas mulheres, né, a mãe e a filha abraçando a mãe, beijando a mãe, a gente vai ver desse lado aqui, ó, só mulheres. E a gente vai ter a presença de um homem aqui ao fundo. O que é que isso representa? A maternidade, o nascimento de uma nova Constituição, de um novo país. Sim. Isso está bem claro até nas crianças, né? As crianças... E o fato de que também está escuro lá. Está escuro onde está o homem, né? Como fosse uma coisa do passado, esquecida, velha. Exatamente. Né? Olha só. A gente tem a presença muito marcante das mulheres e a presença de um homem idoso numa penumbra. E o que é... Eu vejo que essa representação aqui no primeiro plano é uma representação vibrante, é linda esse quadro, né? Como eu disse a vocês, é um quadro que já foi cédula, já foi selo, né? Um bloco bem bonito, né? Quem é filatelista deve lembrar, quando acho que foi na comemoração do primeiro centenário da República. Mas veja, a gente tem um senhor idoso contrastando com essa claridade, com essa jovialidade, e com a participação das mulheres. Porque geralmente tem se associado a figura da monarquia à figura masculina, enquanto que a figura feminina sempre está associada à república. Se não é assim, quem é que vocês veem nas cédulas de real hoje? Quem é aquela figura? Sim, a República. É verdade, a República. Da República que a gente também vê num outro quadro muito famoso que marcou a Revolução Francesa. Marianne, né, empunhando... Tem um quadro muito bonito no Louvre, inclusive, que mostra a vitória da República, a vitória sobre o antigo regime, né? E geralmente a República ela não apenas representada por aquela efígie, né, que está nas nossas cédulas de real, mas também na própria figura da mulher que se coloca como contraposição àquele regime já antiquado. Infelizmente, essa representação feminina não se pode perceber na representatividade feminina, né? Então a gente viu que o voto feminino só foi aparecer na década de 30, né? E mesmo assim as candidaturas femininas até hoje são minoria, não tem a representatividade, por exemplo, como tem na própria população, em termos populacionais. Parece muito mais simbólico do que real mesmo, né, professor? Perfeito, né? Então, mas simboliza justamente isso. O que mais que a gente pode perceber aqui? Né? A gente falou das crianças. Então, eu tenho uma figura velha na penumbra, como se fosse algo que já está se apagando, que é o império, a monarquia, e algo vibrante, algo novo, algo rejuvenescido, como são as crianças, uma delas segurando, abraçando com amor, né, com carinho, o manto da bandeira nacional,
outra segurando uma das bandeiras, uma das estrelas que vai ilustrar a bandeira, certo? Como se olhando para o seu futuro, se olhando para a esperança que a anima de fazer um país melhor, etc. Mas eu também tenho uns símbolos aí escondidos lá no quadro, nos quadros, nos quadros da parede. Não sei se vocês percebem aí. Quem é que está representado nesses quadros? Tem o Marechal Deodoro, né? Marechal Deodoro, né? Quem proclamou a República, então também está tá homenageado aí. Quem mais? Esse quadro que fica ao lado dele. Vocês reconhecem quem é? É Tiradentes? Perfeito. É porque eu estou vendo pelo celular, mas é Tiradentes, né? É a representação do Tiradentes. Mas o que tem a ver Tiradentes? Né? Tiradentes não foi tido como mártir da independência, né? A independência já é ano passado. Só que, vejam, a Tiradentes, mesmo no Brasil imperial, ele não era muito bem visto, não. Né? Até porque ele representava uma independência efetiva, quando, na verdade, a nossa independência, que foi proclamada por Pedro I, não foi tão independente assim, né? A gente pode se lembrar que Pedro mesmo teve que voltar para Portugal para assumir o reino português, para ver como era umbilical a ligação Brasil-Portugal a partir dessa independência. Só que a figura como herói nacional de Tiradentes foi restabelecida com a República. Né? Então, por isso a relevância dele. E tem um quadro também um pouco abaixo, que é justamente de Benjamin Constant, cujas ideias inspiraram até o positivismo previsto, né, que está estampado lá nos dizeres da nossa bandeira nacional, certo? E também, vocês devem perceber, ao lado de Benjamin Constant, o quê? Uma representação católica, né, de uma santa, provavelmente a nossa padroeira, né? Então, vejam, o elemento religioso como algo também muito próprio da cultura nacional, certo? Obviamente, religioso católico, certo? Que fique bem claro. É muito lindo esse quadro, né, pessoal? Assim, muito rico e como tem a nos ensinar, essa é a inspiração que eu queria deixar para vocês, como tem a nos ensinar as obras de arte, né, as obras culturais e as demais, não só a música, o cinema, né? Carlos está dizendo, parece Nossa Senhora da Conceição. De fato, Carlos, porque ela não tem a pele negra como a Nossa Senhora Aparecida, né? E pelo que eu estou vendo aqui na internet, Nossa Senhora da Conceição é padroeira de Portugal. Não sei se vai ter alguma relação, mas é padroeira de Portugal. Ou seja, a gente não consegue se desvencilhar totalmente do domínio português, né? Mas, enfim, é algo até a gente verificar depois. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Alguma dúvida em relação a esse primeiro pedaço da República que a gente conclui agora? E aí, dúvida? Não. Carolina ia falar? Não, ia dizer justamente tranquilo, como ninguém tinha respondido. Alguém que leu os textos, que queria fazer algum comentário? Acho que o silêncio foi bem eloquente, né? Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, antes de terminar, eu queria registrar e deixar isso gravado como um agradecimento, né, pela paciência de vocês. História do direito costuma ser... Professor, eu tenho uma dúvida. Aquela nota que foi postada hoje no Cigar foi referente ao seminário ou aos textos? Seminários. Até o final dessa semana eu coloco a avaliação de vocês em relação aos textos, que vai valer como a nota da segunda unidade, certo? E aí a avaliação a terceira avaliação vai ser a atividade que eu passei para vocês lá, a elaboração do vídeo,
certo? Ah, ok, professor, obrigada. Nada. Alguma outra pergunta? Como eu estava dizendo, história do direito costuma ser o patinho feio do segundo período. Vocês começam a pagar penal, civil, constitucional, matérias assim da dogmática jurídica, e dizem, não, deixa esse negócio para lá. É uma disciplina de 30 horas, a gente tem um encontro só por semana. E geralmente é um patinho feio e as pessoas não dão importância, né? Mas, sinceramente, eu pude captar de vocês uma interação, uma dedicação, um comprometimento que, às vezes, eu não via nas turmas presenciais. Aí eu queria demonstrar essa gratidão, esse reconhecimento, né? Eu espero que tenha sido um semestre frutífero e que tenha, pelo menos, deixado vocês mais curiosos em relação à nossa história e como a nossa história, eu digo a nossa história, não a história só do Brasil, mas a história da civilização ocidental, repercute até hoje no nosso modo de ser, no nosso modo de tratar o direito, de desempenhar ou desenvolver o direito. E é essa a perspectiva que eu queria mostrar a partir dos textos que eu deixei para vocês. Muitos textos mostram por que a gente tem um problema no Brasil, por exemplo, particularmente, do presidencialismo de coalizão, do presidencialismo que precisa fazer negociatas, do presidencialismo que a todo momento está tentando modificar a Constituição para satisfazer aos interesses do presidente, né? E que tem essa figura do presidente muito forte, né, messiânica, e centralizadora, né? O que há por trás disso? O outro artigo que fala sobre as características que um profissional do direito deve ter, né? Hoje, nessa experiência que a gente tem, por exemplo, da videoconferência, a gente vê que a gente tem que ter um jogo de cintura e uma versatilidade, porque as coisas mudam. Daqui a pouco vocês não vão mais pegar processos físicos, né? São todos processos virtuais. A gente enfrentou o último bastião do âmbito do sistema judiciário estadual eram os processos criminais. Hoje, até os processos criminais estão sendo virtualizados, né? Então, é uma realidade, a gente tem que conviver com isso. As nossas comunicações também modificadas, então, a gente tem que ter responsabilidade do que faz, a gente tem que observar as consequências dos nossos atos e não habitar só aquele micromundo, microcosmo tão pequeno, sem ver o que é que as nossas condutas podem gerar no âmbito da sociedade. A gente tem que ter essa reflexão, né? Um outro texto, vocês vão observar lá, fala sobre o direito penal do inimigo. E é algo que sempre vem à tona quando a gente vive crises políticas, crises na segurança, né? E aquela tentação de enxergar o direito penal como aquele o mais agressivo possível para que a gente possa se sentir seguro. E a gente observa que há muitas críticas a essa postura, até porque ela não resolve. E a gente tem visto que quanto mais violenta é a sociedade, mais violência ela produz, invariavelmente. Então, é uma reflexão também que se faz de crítica contrária a essa postura do direito penal do inimigo. Outro artigo, vocês vão ver lá, que é falando sobre fazer história dentro do que você está vivenciando. Por exemplo, é possível a gente fazer história do direito atual, história da política atual. A gente não estaria falhando com aquele distanciamento necessário para uma reflexão mais apurada, mais responsável, né? E aí o autor coloca que não, porque a gente, muitas vezes, dentro dessa perspectiva mais próxima da realidade, a gente pode se valer de fontes que se perdem. Uma delas é a fonte da própria oralidade, né? Imaginem, como é que eu posso reconstituir a história da antiguidade clássica a partir de documentos, pinturas, gravuras, desenhos, inscrições, né? Mas eu não tenho uma testemunha ocular do que aconteceu, não é verdade? Na reconstituição da história contemporânea ainda tem. E aí eu me lembro muito bem de um documentário que foi dirigido por Steven Spielberg,
quando o Spielberg filmou A Lista de Schindler, ele nasceu nele a vontade, poxa, não estou tendo contato, porque ele entrevistou muitos sobreviventes de Auschwitz, da barbárie nazista, do Holocausto, como um todo. E ele disse, poxa, essas pessoas, elas estão dando testemunho de vida. Eu preciso resgatar isso, eu preciso documentar isso. E esse Spielberg fez um documentário, que às vezes não é tão conhecido, né, como o seu filme, que foi premiado pelo Oscar. Foram os primeiros Oscars rendidos que a sua obra rendeu. Mas um documentário com a entrevista aos sobreviventes de Auschwitz, dos sobreviventes do Holocausto como um todo, né? E é marcante isso, porque muitos daqueles já estão mortos hoje, né? Porque é o testemunho de vida, é o testemunho do que eles passaram, do que eles viveram, e ficou registrado para sempre nesse documentário. Então, há a possibilidade, sim, de fazer uma história contemporânea, com muitos cuidados, com responsabilidade, mas existe essa possibilidade, certo? Então, pessoal, é isso. Como eu queria agradecer demais toda essa dedicação de vocês, e espero e estou muito ansioso com as produções que vocês certamente farão de maneira excelente, que valerão a atividade dessa terceira unidade, certo? Então, eu vou até pedir licença a vocês para utilizar, eu vou fazer um apanhado de todas essas contribuições e deixar lá no meu canal do YouTube, né? Até para que vocês próprios vejam a produção dos seus colegas, né? Eu acho que vai ser uma experiência muito rica e interessante, que criatividade, competência e conhecimento vocês têm de sobra, certo? Vou agora concluir aqui, pessoal, interromper a gravação